O mundo inteiro acha que entende a história de Neymar Júnior. Para uns, ele foi o menino que encantou o Brasil. Para outros, o craque que poderia ter sido muito maior. E para muita gente, ele virou o símbolo de uma geração que prometeu tudo, mas nunca entregou o final que o país esperava. Mas talvez essa seja a forma mais injusta de contar essa história, porque Neymar nunca foi apenas um jogador de futebol. Ele foi transformado em promessa nacional antes mesmo de estar pronto para ser homem. E quando um país inteiro coloca a própria esperança nos ombros de um garoto, a pergunta deixa de ser: ele é bom o suficiente? A pergunta real passa a ser: quanto peso um talento consegue carregar antes de começar a rachar? Para entender Neymar, você precisa voltar para Santos, antes do PSG, antes do Barcelona, antes das lesões, antes das críticas, antes de cada debate sobre o que ele foi ou deixou de ser. No começo, Neymar era leve. Ele jogava como quem brincava, driblava como quem dançava, sorria como quem ainda não tinha entendido que no Brasil, talento demais nunca vem sozinho. No futebol brasileiro, quando surge um garoto diferente, ninguém diz apenas "temos um grande jogador". O país diz "temos o próximo Salvador". E foi isso que aconteceu com o Neymar. Ainda jovem, ele virou o rosto de uma esperança gigante. Não era só sobre ganhar jogos pelo Santos. Não era só sobre fazer gols bonitos. Era sobre ser o herdeiro de uma linhagem quase imbatível. Pelé, Romário, Ronaldo, Ronaldinho e agora, ele. Só que existe uma diferença brutal entre talento e destino. Talento você desenvolve, destino os outros colocam em cima de você. E Neymar saiu do Santos carregando os dois. Quando chegou ao Barcelona, parecia que finalmente o mundo ia ver sua versão mais livre. Ali ele não precisava carregar tudo sozinho. Tinha Messi, tinha Suárez, tinha uma estrutura pronta para vencer. E talvez por isso, naquele período, Neymar tenha mostrado uma das versões mais eficientes da carreira. Ele era o caos dentro de uma máquina perfeita. Messi era o cérebro, Suárez era o instinto, Neymar era o improviso, o jogador que quebrava a lógica quando o sistema ficava previsível. Mas mesmo naquele auge, uma sombra ainda existia. Porque enquanto no Barcelona ele era parte de um trio, no Brasil ele continuava sendo tratado como o protagonista absoluto. E essa cobrança explodiu em 2014. A Copa era no Brasil, a camisa era a 10. O país inteiro olhava para ele como se uma geração inteira dependesse de seu talento, dos seus dribles e dos seus gols. Só que o futebol tem uma crueldade silenciosa. Às vezes ele não destrói um sonho pela derrota, ele destrói pela ausência. Quando Neymar se machucou contra a Colômbia e saiu da Copa, o Brasil não perdeu apenas um jogador, perdeu a sensação de proteção. E poucos dias depois veio o trauma que marcaria uma geração: o 7-1. Neymar não estava em campo naquela noite, mas de alguma forma o peso daquela derrota também caiu sobre ele. E dali em diante, a narrativa ficou ainda mais pesada. Se antes ele era a esperança, agora ele também virou a resposta que o Brasil nunca teve. 2 anos depois, nos Jogos Olímpicos do Rio, ele teve um momento de redenção. Brasil e Alemanha. Maracanã. Pênaltis. A ferida de 2014 ainda aberta. E quando Neymar bateu o último pênalti e deu ao Brasil o primeiro ouro olímpico no futebol masculino, parecia que o país tinha respirado depois de anos segurando o ar. Mas o problema do peso é esse. Ele nunca desaparece por completo. Ele só muda de forma. Em 2017, Neymar tomou a decisão mais importante e talvez mais polêmica da carreira. Saiu do Barcelona e foi para o PSG, na transferência mais cara da história do futebol. Para alguns, era ambição. Para outros, era dinheiro. Para muitos, era a tentativa de sair da sombra de Messi e construir o próprio império. Mas existe uma leitura mais profunda. Talvez Neymar estivesse tentando provar que conseguia ser o centro de tudo, não apenas no Brasil, não apenas em Santos, não apenas em momentos isolados, mas na Europa, no maior palco de clubes do mundo. Só que ao chegar no PSG, ele ganhou o que parecia querer: protagonismo absoluto. E junto com isso, veio a parte que quase ninguém aguenta. Quando você é o centro do projeto, também vira a culpa dos erros. Se o PSG vencia, era obrigação. Se o PSG perdia, era fracasso. Se Neymar brilhava, era normal.
Se machucava, era falta de profissionalismo. Se sorria, era acusado de não levar a sério. Se chorava, era chamado de fraco. Aos poucos, Neymar deixou de ser analisado apenas pelo que fazia em campo. Ele passou a ser julgado como personagem. E esse talvez tenha sido o ponto de virada, porque Neymar nunca foi apenas amado ou odiado. Ele foi discutido. Todos os dias, por todo mundo, por qualquer motivo. O cabelo, as festas, as quedas, as lesões, as escolhas, as provocações, as lágrimas. O futebol dele virou tribunal. E quando um jogador vira tribunal, cada partida deixa de ser uma partida, vira sentença. Mesmo assim, os números continuaram grandes, os títulos continuaram vindo, a genialidade continuava aparecendo em flashes. Mas para Neymar nunca bastava, porque o parâmetro usado contra ele não era de um jogador comum, era o parâmetro de uma promessa quase impossível. Ele não era comparado com bons jogadores, ele era comparado com aquilo que o mundo imaginou que ele deveria ter sido. E essa é a prisão mais cruel de uma carreira brilhante. Não importa o que você conquiste, sempre vão te julgar pelo fantasma da versão perfeita que criaram de você. Depois vieram mais lesões, mais frustrações, mais debates, mais distância entre o Neymar real e o Neymar imaginado. A ida para o Al Hilal parecia um novo capítulo, mas acabou marcada por pouco tempo em campo e problemas físicos. E então veio o retorno ao Santos. Para muitos, nostalgia. Para outros, tentativa de recomeço. Mas talvez exista algo mais forte nessa volta. Talvez Neymar tenha voltado ao lugar onde o peso ainda parecia menor, ao lugar onde ele era só o menino da vila, antes do mundo transformar seu talento em dívida. E essa é a grande tragédia da história de Neymar. Ele venceu muito, mas foi cobrado como se tivesse perdido tudo. Foi campeão, foi decisivo, foi recordista, foi ídolo, foi protagonista de momentos que qualquer jogador sonharia viver. Mas para uma parte do público, sempre faltou alguma coisa. Uma Copa, uma Champions como protagonista absoluto, uma temporada sem interrupções, uma resposta final. E talvez seja por isso que Neymar seja tão fascinante. Porque ele não é uma história simples de sucesso ou fracasso. Ele é a história de um jogador que teve talento suficiente para encantar o mundo, mas também carregou expectativa suficiente para nunca parecer livre. Ronaldinho jogava como quem cumpria uma promessa. Neymar jogava como quem tentava sobreviver ao peso de ser uma promessa. E talvez a pergunta final não seja se Neymar poderia ter sido maior. Talvez a pergunta real seja quantos jogadores teriam chegado tão longe carregando o que Neymar carregou. Porque no fim, o futebol cobrou Neymar como um salvador. E nenhum jogador deveria precisar salvar um país inteiro sozinho. Mas essa pressão não terminou nele. A próxima geração brasileira herdou outro tipo de guerra. Neymar carregou o peso de ser esperança. Mas Vini Júnior descobriu que às vezes chegar ao topo não significa ser aceito. Significa virar alvo. E a história dele começa exatamente onde o futebol deixa de ser apenas jogo.